Olá pessoal, então continuando nossas aulas, né, como eu falei para vocês, eu tô nessa tentativa de fazer ciclos, né, de desenvolvimento com vocês, em que a gente vai passar por... a minha intenção é que a gente tente passar por todo o processo de desenvolvimento, né, do compilador. E portanto, em alguns momentos eu estou preocupado assim que talvez fique até um pouco confuso, né? Que a gente, por exemplo, acabou de ver as aulas sobre análise sintática. Eu até fiz uma revisão, né, na nossa última aula. E agora eu já quero mostrar para vocês, né, como é que seria, para que vocês tenham uma noção de como é que vai ficar a parte de geração de código. E talvez alguns de vocês vão estar pensando assim, poxa, o Verto já está falando de geração de código, a gente nem revisou os conceitos de análise léxica, né? Mas é isso mesmo, né? Se a gente pensar de uma maneira um pouco simplista, vocês vão perceber que a análise léxica, ela é um acessório, né? Essa é a verdade, né? Reconhecer o comando em si é uma função acessória. É claro, né? Eu preciso saber se aquele comando faz parte da minha linguagem, né? Se o nome ali que eu estou processando é um nome válido para um identificador, uma variável. Mas se a gente abstrair um pouquinho isso, pensa que isso é uma espécie de parâmetro. Essa é a verdade, né? Então, naquele exemplo que nós vimos na primeira aula sobre análise sintática, onde a gente processou aquele exemplo simples, né, mas que a gente fez da implementação para ele, que a gente processou os números, né, a gente conseguiu avaliar sintaticamente uma expressão matemática, vocês vão perceber que o número por si só já é o valor. E já foi o suficiente para a gente poder fazer essa análise sintática, né? Então, justamente esse é o ponto. Na hora que a gente começar a processar um comando if, um while, né, uma declaração de variável, enfim, vocês vão perceber que nada mais é do que capturar o token, né, o código que representa aquela ação para a gente. Mais importante, né, ou digamos assim, a essência do compilador é justamente a elaboração da gramática que representa a análise sintática, né, e aí, por consequência, a geração do código. Então, um erro de sintaxe, né, é muito mais inerente, né, ao compilador do que um erro de escrita de comando, né, que é só um erro de escrita, né. Não tô querendo dizer que é menos importante, né, não é nesse sentido, eu só estou querendo mostrar para vocês que, em essência, né, digamos assim, a principal missão, digamos assim, do compilador é justamente perceber se a construção sintática daquela linguagem está adequada, né, se ela está dentro do formalismo estipulado pela nossa gramática, tá bom? Então, nesse sentido, o que eu estou querendo fazer com vocês? Eu vou ficar nesse primeiro momento meio que num bate-bola ali da análise sintática, né? Geração de código. Né? Análise sintática, geração de código. E aí depois, né, num segundo momento, aí eu vou voltar lá para o nosso análise léxica, né, que seria o nosso autômato para poder reconhecer os comandos, que é como eu disse para vocês, aí é mais um acessório, né, para a gente poder capturar os comandos e aí trazendo os tokens dos comandos a gente vai fazendo a análise sintática. Então no primeiro momento até a gente vai simplificar um pouco, entregando esses tokens já prontos, tá? Mas tudo bem, isso aí é só para que vocês entendam um pouco o que eu estou planejando, né? E por que eu estou indo nessa priorização aí da análise sintática. E agora a gente conversa um pouquinho sobre geração de código. E nós vamos voltar para a análise sintática na sequência. Por isso que vai ficar talvez... Por isso que eu estou colocando aqueles índices lá no AVA, justamente para que vocês saibam a sequência das aulas. Porque na verdade a gente não está seguindo uma sequência pelas unidades, né? Não adianta você estudar todos os vídeos da unidade 1, 2, aí depois da unidade 3, depois da unidade 4. Não. Eu espero que vocês entendam que é importante vocês seguirem aquelas tags que eu estou colocando lá da sequência dos vídeos que eu quero que vocês assistam, tá bom?
Então vamos lá. Então hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre esse processo de geração de código. Então a gente viu, né, nas duas primeiras aulas ali, justamente a parte que a gente discutiu sobre análise sintática, né? E a gente fez um exemplo bem simples, né? Lá de, espero que vocês se recordem aí em suas memórias, um exemplo bem simples que avaliava sintaticamente a construção de uma expressão matemática, né? A gente colocava, por exemplo, 2 mais 3 mais 4, e aí o nosso analisador dizia que aquela expressão ela pertencia à nossa linguagem, estava tudo certo. Tá. Partindo daquele exemplo, né, que é um exemplo bem simples, a pergunta é, ok, Vairton, então, sabendo que eu sou capaz de reconhecer o símbolo que representa um dígito, né? E naquele exemplo, inclusive, a gente só reconhecia números com um único dígito, né? A gente só reconhecia de 0 a 9. Mas partindo do princípio que eu sou capaz de reconhecer esses dígitos numéricos, sou capaz de reconhecer os operadores de soma e de subtração, que foram os que a gente utilizou, né? Nós utilizamos no nosso exemplo. Ok, então percebam que reconhecer o símbolo, reconhecer o operador é minha análise léxica. Está bastante simplificada, mas basicamente é isso. E aí, à medida que eu aplicava na nossa gramática, né, que a gente tinha lá a gente fez o ajuste, né, fizemos a nossa lista recursiva, colocamos, né, fizemos todas as aplicações necessárias ali, conforme a gente já viu lá na teoria de análise sintática, no que a gente revisou até aqui. Montamos a nossa gramática, ela está ok, e ela se tornou capaz de reconhecer uma expressão aritmética bem formada. Excelente! A pergunta agora é, como é que eu consigo então completar o meu ciclo aí, né? E seria gerar o nosso código. Primeiro, antes da gente discutir os detalhes a respeito do processo de geração de código, é importante a gente lembrar que nós não vamos gerar código em nível de máquina, né? Lembra lá das nossas aulas da primeira unidade, a unidade de introdução. Nós vamos gerar código de montagem, né? Ou seja, nós vamos gerar o nosso código pronto para o assembly compilar, né? É uma opção de projeto que a gente definiu. Mas lá na frente, se der tempo, eu posso até passar algumas referências para vocês saberem como automatizar esse processo todinho e inclusive gerar o código de máquina final lá, pronto para o sistema operacional, né, poder executar. Lembra que nesse momento o que nós estamos fazendo é montar o nosso código de montagem, né? Código equivalente ao assembly, para o assembly poder compilar e gerar o código de máquina mesmo, que vai ser processado lá pelo processador, pelo sistema operacional, né? Então, beleza. Então, nesse contexto, o que é um ponto importante? Nesse contexto de gerar o código para o assembly, a gente tem que lembrar que a gente tem dois modos de implementação do assembly, tá? Aquele que trabalha com endereçamento à pilha e aquele que trabalha com registradores, né? Então a gente tem duas estratégias, né, de gerar códigos aí para assembly, tá? Endereçamento de pilha para contextos mais simples, né, como por exemplo fazer o nosso caso aí que é a soma de números e tal, ele se mostra mais simples, né, com menos número de instruções e tal. Mas à medida que a gente passa a precisar fazer operações mais complexas, ele acaba se tornando um pouco mais difícil, né, da gente estruturar o código. Enquanto que com registradores te dá mais flexibilidade, né, um pouco mais de facilidade. Em compensação, né, por outro lado, a gente precisa o tempo todo estar manipulando esses registradores, né? Nós vamos ver aqui os nossos exemplos, vocês devem se lembrar. Para quem não lembra, para quem não conhece implementação em Assembly, recomendo que faça um estudo aí paralelo, né, sobre escrita de códigos em Assembly para esses dois contextos, porque nós vamos precisar disso ao longo desse curso, tá bom? Então, olha só, como é que eu organizei aqui? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o exemplo, considerando o contexto, né, onde a gente implementa usando endereçamento à pilha, e no segundo momento, como é que seria essa implementação com uso de registradores. Tá? Então, por enquanto, é só para a gente entender como é que fica um código para poder fazer uma operação como este exemplo que eu coloquei para vocês aqui.
Lembra que tudo isso daqui a gente já viu lá na nossa aula de análise sintática, a primeira aula. Então lembra, a gente colocava uma expressão aritmética corretamente formada e basicamente o que o nosso processamento da análise sintática faz é justamente colocar a nossa expressão que estava infixa, né? 2 mais 3 menos 4 mais 5. Passava para pós-fixa, né? Ou seja, 2, 3 mais. Né? Aí o resultado disso com 4 menos. E o resultado disso tudo com 5 mais. Né? Então isso nos daria o resultado final numa notação pós-fixa. Tá, aí o que é importante a gente ter em mente aqui? Né? Isso aqui tudo já está fazendo lá naquele exemplo que a gente implementou da análise sintática. Então como é que seria a saída para esse caso? Então vamos lá. No primeiro contexto, a gente vai começar processando aqui o primeiro dígito. E o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem uma estrutura de pilha, né, onde a gente armazena esses elementos. Basicamente, toda vez que eu tenho um valor numérico, como é o caso do 2, do 3 aqui na sequência, né, mais à frente a gente vai receber o 4, o 5. Toda vez que eu recebo um valor, esse valor precisa ser armazenado na minha estrutura. Tá? E aqui no caso a estrutura que a gente manipula é uma pilha. Então observa, né? Na hora que eu processo o 2, eu não tenho dúvida no que eu tenho que fazer. Né? O que eu preciso fazer é empilhar o 2. Né? Então é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Processei o 2, basicamente o que eu faço é colocar o 2 na pilha. Ok, próximo passo. Já resolvemos o problema do 2, passamos ao próximo elemento. Então está aqui, ó. Agora estamos processando o 3. Ao processar o 3 é o valor. Não tenho dúvida no que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Empilhar esse valor. Então está lá o 3 empilhado. Então perceba, toda vez que eu recebo o token, reconheço o comando de um valor numérico, não tenho dúvida a respeito do que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer é empilhá-lo, colocar na minha estrutura que armazena os valores, que no nosso caso aqui são os endereçamentos que utilizam pilha. Então pronto, recebi o 3, coloquei o 3 lá na pilha. Tá. Próximo passo, então. Bom, agora nós temos um reconhecimento aqui, que a operação que eu preciso é uma conta, né? Uma operação de soma. Quando a gente está trabalhando com endereçamento de pilha, e a gente faz a chamada do comando add, né, de soma, automaticamente, né, isso o montador faz para nós, o assembly faz para nós, com esse tipo de endereçamento. Então, lembra aqui, ó, a gente tinha o 3 e o 2 na pilha. Né? Eram os dois elementos que a gente tinha na pilha. Quando a gente chama o comando add, que é o que está acontecendo aqui, automaticamente é feito o quê? Os dois elementos, 3 e 2, são desempilhados, né, em registradores lá do processador, tá? E eles são somados e empilhados novamente na nossa estrutura de pilha. Né? Então perceba lá, ele desempilha o 3, desempilha o 2, faz a conta e empilha novamente. É o que está acontecendo aqui. Ó. Né? Desempilha o 3, desempilha o 2, faz a conta e empilha na nossa pilha, fica com o resultado daquela operação. Tá? Bom, e aí assim segue. Né? Então no próximo passo a gente passa a ter o dígito 4. Dígito é um valor numérico, então a gente empilha. Está lá o 4 empilhado. Né? Na sequência a gente recebe o sinal de menos, né? Ao receber o sinal de menos, o que ele faz? Lembra? O 4 e o 5, que eram os valores que nós temos aqui na pilha, vão ser desempilhados, né? Desempilha 4, desempilha 5, subtrai o segundo valor do primeiro, né? Então seria 5 menos 4, e aí é o que a gente está tendo aqui, ó, né? Nesse momento aqui, na hora que a gente processa o menos, a gente executa o comando sub desempilha os dois valores, faz a conta de subtração e armazena na pilha o resultado. E assim segue, né? Aqui a gente recebe mais um valor, que é o 5, empilha, né? A gente empilha ele, vai lá para a pilha, então percebo que a pilha tem o 5 e o 1, e por último, a última operação que é a soma, o que ele faz? Desempilha o 5, desempilha o 1, faz a soma, né?
e empilhe o resultado lá na pilha. Então tá aqui, né? O último valor aqui, né, no caso, é justamente o resultado das operações dessa expressão, né? Se eu fizesse aqui um pop agora, né, a gente receberia como resultado dessa operação justamente o resultado da expressão aritmética aqui, né? Então seria só para finalizar mesmo, tá bom? Então vocês percebam aqui que o resultado a geração de código para essa expressão aritmética que a gente tem aqui como entrada, está aqui, ó. Essa aqui é o resultado do código, né, que a gente tem em assembly, considerando endereçamento à pilha, para a realização dessa expressão aritmética. Então vocês percebam o que é o ponto mais importante que vocês precisam perceber aqui, né? De repente, se você olha a expressão aritmética e olha o código gerado para ela, você pode pensar assim, ah, poxa vida, vai dar trabalho, né, fazer isso, gerar isso daí. Mas na verdade é muito mais simples do que pode parecer no primeiro momento. Por quê? Lembra? Toda vez que você recebe um valor, o que a gente faz? Não tem dúvida quanto ao que ser feito quando se recebe um valor. Recebi um valor, o que eu preciso fazer é empilhar. Recebi um valor, o que eu tenho que fazer? Empilhar. Recebi uma operação, o que eu tenho que fazer? Realizar a operação. Simples assim. Recebi um valor, o que eu tenho que fazer? Empilhar. Recebi uma operação, realizar a operação. Recebi um valor, empilhar. E recebi uma operação, realizar a operação. Né? Simples assim. Então percebam que, por mais que eu tenha expressões complicadas, longas, basicamente, para cada ação que a gente venha fazer, e, portanto, para cada função que a gente vai implementar lá no nosso analisador sintático, existe um trecho, um pedaço de código que vai ser gerado. Essa é a essência. Né? Se vocês perceberem isso, de uma maneira simplificada ainda, mas vocês já têm uma noção bem mais clara de como funciona um compilador. Né? Se a gente for encaixar todas as grandes peças, percebam, a gente começa pelo analisador sintático. O analisador sintático é a alma do compilador. É ele que vai processar a partir do símbolo de entrada, verificar se as estruturas estão organizadas sintaticamente, estão construídas corretamente sintaticamente. O que o analisador sintático faz? Pergunta para o analisador léxico qual é o próximo símbolo. Em outras palavras, qual é o comando? Na hora que ele recebe o comando, ele decide, por meio da sua gramática, qual operação fazer. Esse decidir sobre qual operação fazer nada mais é do que aplicar uma regra de derivação da sua gramática, que por sua vez é uma das funções que a gente viu, né, que se materializa em uma função. Toda vez que isso se materializa numa função, lá na função, à medida que você vai reconhecendo a estrutura da gramática, vai reconhecendo os comandos estão sintaticamente corretamente organizados, você vai gerando o código correspondente. Ah, recebi um número, empilha. Recebi um número, empilha. Ah, agora é uma operação. Se é uma operação, você reconheceu, né? Reconheceu que é uma operação, vou para a regra de derivação correspondente. Então, se é uma operação, qual é o comando que eu tenho que gerar na operação? Comando tal. E assim segue. Né? Daqui a pouco, na hora que a gente estiver trabalhando com outras estruturas, detectar um desvio, por exemplo, um if-else. If, né? Então comando if. Então a gente começa o processo lá na gramática que reconhece a estrutura do if. O que vem depois do if? Uma expressão, né? Uma expressão matemática. Reconheço aquela expressão, vou ter que processar a expressão. Né? A expressão é verdadeira. Se ela é verdadeira, no caso do if, o que a gente faz aqui? A gente faz um desvio, né? Porque lá no assembly não tem se não. O que tem é vá para a linha tal. Então o bloco que corresponde à execução do if, ele tem um desvio que leva para o início daquele bloco. E aí você vai processando todo o bloco de comandos que é do caso verdadeiro do if. Quando termina o caso verdadeiro, ele desvia para depois do if. No caso do teste ser falso, o que faz? A gente tem que cair no else. Então ele desvia para o bloco do else. Né? Então aqui está o bloco do if verdadeiro, embaixo dele está o bloco do if falso. Então você fez o teste, deu falso, você pula todo esse trecho de código e vem para cá.
direto. Então você vai processando aqui. Na hora que termina, você desvia para a linha que está fora do if. Então vocês vão perceber que as construções, que aí gradativamente agora eu espero ir apresentando para vocês vão perceber que basicamente um compilador é analisador sintático, captura os comandos por meio do analisador léxico, vai aplicando as suas regras e à medida que ele vai reconhecendo as regras da gramática, ele vai gerando os códigos, tá? Mas vamos lá, vamos ao próximo exemplo aqui, que é o contexto com máquinas com registradores, né, que é mais comum hoje em dia, inclusive, né, a gente ter vários registradores no nosso processador. Então, esqueçamos um momento aqui o endereçamento com pilha, e vamos passar aqui a um exemplo simples ainda, por enquanto eu estou trabalhando só com 2 registradores mesmo, né, o modelo clássico, digamos assim. A princípio, 2 registradores é suficiente. E aqui eu estou chamando de RAX e RBX, né, que é um padrão. Então, mesma coisa, nós vamos processar a mesma sequência, tá? Então a gente tem um registrador RAX, inicialmente começa valendo 0, RBX também valendo 0, né, a nossa estrutura de memória também está vazia. Né? A estrutura de memória, mesmo a gente trabalhando com registradores, também é uma pilha, né, vale lembrar. Então no primeiro momento a gente recebe o 2. O que a gente faz no contexto? Então lembra, no contexto com registradores, tudo a gente precisa do registrador. Então a gente vai precisar guardar o 2 no registrador e depois mandar guardar na memória, né? Então é justamente o que a gente faz aqui, ó. Olha lá. A gente move para RAX, que é o nosso registrador, que seria o registrador padrão principal. A gente move o valor 2 para ele. Então percebam que o 2 foi lá para o registrador RAX. E na sequência, né, eu vou guardar na memória o valor que está no RAX. Né? Com registradores a gente não pode colocar um push 2. Né? A gente sempre faz o empilhamento de memória dos registradores. Então é por isso que a gente precisa mover para o registrador o valor 2. E aí depois a gente manda guardar em memória o valor que está no registrador. Então é o que a gente está fazendo aqui. Olha lá, ó. O valor 2 que estava no registrador RAX foi armazenado em memória. Beleza. Então, do que a gente já começa a perceber a diferença em relação ao endereçamento com pilha? Aqui no nosso contexto com registradores. Toda vez que eu receber um valor, o que eu preciso fazer? Guardar o valor no registrador, depois guardar na memória. É a mesma coisa, só que agora a gente tem um passo a mais. Né? Que lá no contexto anterior a gente simplesmente guardava o valor diretamente na memória, justamente porque a gente não tinha registrador. Beleza. Recebi o 3. Mesma coisa. Ó. Movo para o registrador o valor 3 e na sequência mando armazenar na memória. Tá aí. Beleza, e agora a gente chega no momento da operação. Nesse momento aqui, o que eu quero que vocês percebam? Quando a gente recebe a operação, perceba que uma operação ela vai passar por esses 4 passos. Esses 4 passos sempre vão ser executados quando a gente tiver uma operação. Né? Uma operação de soma ou de subtração aqui no caso. Né? O que eu vou precisar fazer? Lembra que lá no contexto do endereçamento da pilha, quando eu executava o comando de adição, ele automaticamente desempilhava os elementos que estavam na pilha. E automaticamente fazia a operação e armazenava na pilha. Isso acontece justamente porque você não tem outra estrutura, você tem somente o endereçamento à pilha. Então não tem outra coisa a se fazer. Quando a gente está trabalhando com registradores, a gente tem muito mais flexibilidade, a gente tem potencial de fazer outras coisas. Então a gente precisa detalhar as ações que a gente quer que sejam feitas. Então é por isso que nós vamos desempilhar um elemento, desempilhar um segundo elemento, fazer a operação e depois armazenar de volta na memória. Né? Então o primeiro desempilhar retira o 3 que estava na memória e guarda no nosso caso aqui, especificamente no registrador RAX. Né? Depois a gente faz a mesma coisa e desempilha para o RBX. Né? Então percebam, desempilhei o elemento do topo para o RA, desempilhei depois que ele saiu, obviamente, um novo elemento passou a assumir a posição de topo, vou desempilhar ele e colocar no topo, vou tirar o elemento do topo e empilhar em RB. Mas tem um ponto importante aqui que talvez alguns de vocês devem ter percebido. Deixa eu voltar um passo. Percebam que a última coisa que a gente fez foi empilhar o 3. Né?
E o valor 3 ele estava no registrador RAX, né? Ele já estava. Quando a gente executa a operação, perceba que a gente desempilha o elemento que estava na memória, que era o 3, e sobrescreve o RAX com o mesmo valor, 3. Perceba que a gente desempilhou e sobrescreveu com o mesmo valor. Ah, mas esse é um desperdício, Verto. É verdade. Poderíamos otimizar o código e evitar isso? Sim, poderíamos. Mas isso vai cair lá no tema de otimização de código, tá? Nesse momento nós não vamos nos preocupar com a otimização de código, tá? Operações de soma, de multiplicação, isso é bastante comum e a gente consegue diminuir o volume de código que é gerado, aplicando técnicas de otimização de código. Subtração, por exemplo, vocês vão perceber que não dá. Mas enfim, existem várias outras situações em que a otimização de código diminui o volume de código gerado. Mas como eu estou dizendo para vocês, vamos deixar isso lá para o tema de otimização de código. Inclusive, não sei se vai dar tempo da gente discutir sobre isso, né? Que já é um tópico um pouco mais avançado dentro do contexto de compiladores. Então, por enquanto, vamos fazer do jeito, digamos assim, um pouco menos inteligente, né? Um pouco menos otimizado aí. Mas isso não nos trará prejuízo. O máximo que prejuízo que isso nos causa é justamente gerar mais volume de código, como no caso, essa linha aqui justamente, né, é uma linha desnecessária, ela poderia ter sido omitida. A gente não precisava armazenar em RAX, né, a gente podia pular isso daí. Poderia só desempilhar o elemento do topo, jogar fora, para poder pegar o próximo elemento e aguardar em RBX, tá? Ok, então no próximo passo justamente o que a gente faz é desempilhar o outro elemento, guardar no registrador B, como a gente está vendo aqui. Então percebam que os valores que nós vamos operar estão nos registradores agora. Tanto RAX quanto RBX têm os respectivos valores que nós vamos operar. Por padrão, quando a gente opera, que aqui no caso é uma adição, a gente opera guardando no primeiro registrador. Então pegou o 3 mais 2, somou, guardou em RAX. Então está aqui o resultado posto em RAX, né, o 5. O que falta fazer? Empilhar o valor do RAX na memória. Está aqui, pronto. Né? Então nesse momento terminamos o processo de soma. Então vocês percebam que, né, por conta de estarmos trabalhando com registradores, acaba que a gente gera mais volume de código para cada operação que lá originalmente no endereçamento à pilha a gente só tinha uma. Né? Então isso aqui era a ação 1, a nossa ação 1 aqui, são essas duas linhas de comando, né? Aqui, ó, seria 3, caramba, aqui 2, aqui 3, a operação 4 aqui geram essas 4 linhas de comandos aqui, né? E assim segue. Mas não tem problema, a única coisa que eu quero que vocês percebam é que, pelo fato de estar trabalhando com registradores, a gente acaba gerando mais linha de código. Mas percebam que o processamento, o reconhecimento da expressão aritmética, ela se dá da mesma forma. A única diferença é que a gente está gerando mais código aqui no contexto com registradores. Então, olha lá, ó, recebi o 4, né, agora estou processando o valor 4. A gente já sabe que processar um valor significa mover para RAX o valor e guardá-lo na memória. Então, por isso que o 4 foi empilhado lá na memória. Está aqui. Né? Próximo passo é uma subtração. Então, uma subtração são os 4 comandos. Olha lá. Ó. Então, eu vou desempilhar em B, primeiro o valor do topo, que era o 4. Lembra, ó, eu tinha 4 e 5 na minha estrutura de memória. Então, eu desempilho em B o topo primeiro, que é o 4. Desempilho em A o 5, né? E faço a operação de subtração, 5 menos 4, né? E armazeno em RAX. Então, olha lá, ó, vou fazer na sequência justamente, RAX recebeu o resultado da operação, e aí então eu mando empilhar RAX na memória. Aqui eu processei 2 ações de uma vez só, né? Por isso que foi mais rápido. Bom, aí recebo 5 na sequência, recebendo o 5, o que eu faço? Movo para RAX o 5, empilho ele. Então tá lá o 5 e o 1 na memória. E a última operação que a gente vai processar aqui é a soma. Lembra que nós vamos desempilhar o 5, desempilhar o 1, né? Respectivamente em RAX e RBX. E depois fazer a operação. Tá lá, ó. Desempilho
para RAX o 5, desempilho para RBX o 1. Aqui eu vou fazer a operação de soma agora, guardar em RAX. Eu esqueci, desculpa. Quando eu faço a operação aqui, ó, de soma entre RAX, que está valendo 5, e RBX está valendo 1, aqui é 6. Né? Armazeno 6 ali, e aí faço o empilho na memória, o valor de RAX, que está o 6 aqui. Aqui está correto, eu tinha esquecido de atualizar aqui o valor do registrador RAX para 6. Beleza? Então pronto, percebam que aqui a gente terminou, né? Perceba que nós temos o código aqui, todo o código correspondente, né? Todo o código correspondente aqui, essas duas colunas aqui, para montagem de código com registradores. A gente vê que gera muito mais código do que no contexto do endereçamento a pilha. Mas não se iludam com essa aparência momentânea aqui, que o endereçamento a pilha, para casos mais elaborados, ele fica bem mais complexo e ele gera bastante código, né? E atrapalha bastante no sentido de ser menos flexível do que com o contexto com registradores, tá bom? Bom, muito bem, vamos lá. Como é que isso vai se retratar, né, dentro da implementação que a gente tinha feito, né, até aqui? Então, aquela implementação que a gente tinha feito lá aquele exemplo simplificado que reconhecia a nossa expressão, né, ele se mantém praticamente sem modificação. Né? A função principal não vai mudar, as derivações iniciais ali não vão mudar. O que muda é justamente nas implementações, nas derivações em que existe geração de código de tokens finais. Tá? Então vocês vão perceber que aonde a gente podia imprimir, né, a nossa expressão pós-fixa, agora nós vamos adicionar um trecho de código que gera o nosso código, né, justamente. Então, nesse caso aqui, ó, lá na nossa função digit, que reconhecia se o dígito era um dos valores entre 0 e 9, eu precisei criar essa variável aqui, que eu chamei de ch. Por que eu precisei criá-la? Porque quando a gente faz as chamadas recursivas, à medida que nós vamos entrando aqui, ó, essa função match aqui, por exemplo, ela olhava o elemento seguinte, né? Ela olhava se batia com 0 e ela já passava para o próximo. Então eu precisei criar essa variável que eu chamei de caractere, né? De abreviação de caractere, só para guardar momentaneamente o momento que eu comecei a processar o dígito, porque aqui eu vou começar a fazer o look ahead, vou começar a olhar à frente. Então, para não perder o valor do dígito que eu estava processando no momento que eu entrei na função, né, no momento que eu comecei a minha derivação aqui, antes de eu olhar à frente, eu já guardei qual era o caractere que eu tinha em mãos, justamente para que eu possa imprimi-lo aqui. Então, nesse contexto, lembra que eu estou falando de endereçamento à pilha, a gente sabe que toda vez que a gente recebe um dígito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa empilhar. Então, olha lá, push o caractere que eu tenho em minhas mãos aqui antes de eu começar a olhar à frente. Né? Lembra que o match aqui já vai começar a fazer a chamada do look ahead, ele já vai passar a olhar o elemento seguinte. Então, o que eu tinha no momento que eu comecei minha função é um dígito? Se sim, então eu vou empilhar ele. Simples assim, né? Se não, claro, vai dar um erro de sintaxe. Né? Se não for, vai dar um erro de sintaxe. Tá, então esse é um dos pontos que a gente precisa modificar no nosso código. Outro ponto que a gente precisa modificar é na regra do nosso list recursivo. Né? List recursivo lá, que a gente precisou até criar essa função. Né? E aqui o que a gente faz? Lembra que quando a gente identifica a operação, ou a soma, ou a subtração, é o momento que a gente tem um terminal. Então, do mesmo modo que a gente identificava que era um operador, né, e aí a gente obviamente tinha um dígito que ia ser processado na sequência, se isso se materializou, ou seja, se a verificação se era um operador deu certo, e a verificação se era um dígito, um número, também deu certo, teste 1 e teste 2 são verdadeiros, é sinal que a minha estrutura está correta. Se a minha estrutura está correta, o que eu faço então? Eu mando fazer o empilhar. Né? Eu coloquei isso aqui errado, ó. Então até ajusta isso aqui. Isso aqui tem que estar aqui dentro, antes do return. Agora que eu estou percebendo. Tá?
Por que isso aqui é importante estar dentro do return? Porque a gente só vai continuar a implementação do código, se bem que como se ele der falso aqui também, ele vai parar, né? Vai travar. Mas logicamente falando, faz mais sentido nós colocarmos esse comando dentro do if. Porque só faz sentido eu gerar código se os dois testes que eu fiz aqui são verdadeiros, né? Ou seja, eu tenho uma operação de soma e o elemento que está na sequência é um dígito também, né? Então, sendo isso verdade, então sim, eu vou gerar o código correspondente e vou retornar o resultado de list_er. Vou fazer a chamada recursiva e continuar processando, né? Porque eu não sei se já acabou o programa ou não, enfim. Mas até aqui nesse momento eu só vou gerar código se tiver tudo ok. Então vamos fazer esse ajuste aqui. Tá? A mesma coisa vai ser para o caso da subtração, né? No caso da subtração, a gente verifica, faz os dois testes aqui. Se isso for verdadeiro, os dois testes são verdadeiros, vamos deslocar isso aqui para cá. Tá? A gente gera o comando de subtração. Tá bom? Então esse é o contexto, as mudanças necessárias para a gente poder fazer a geração de código no contexto do endereçamento à pilha. No contexto com registradores, é a mesma coisa, exceto pelo fato agora de que a gente tem mais comandos para serem gerados na medida que a gente vai processando os elementos. Então percebam, ó, lá no caso do dígito. No caso do dígito, o que eu tenho que fazer? Mover para o registrador RAX o elemento e depois mandar empilhar na memória, né? No contexto das operações, aqui mesma coisa, tá pessoal? Vamos colocar dentro do if aqui. No contexto dos comandos, o que eu vou fazer? Desempilhar o elemento do topo para RAX, desempilhar para RBX o próximo elemento, fazer a operação. Eu sei que aqui a operação automaticamente guarda o resultado em RAX, e aí empilho na memória o RAX. No caso da subtração, lembra que a gente primeiro desempilha para RBX, depois para RAX, faz a operação, depois empilha o resultado que está em RAX. Né? Lembrando que aqui nós vamos ajustar e colocando aqui dentro. E pronto, né? É isto aí. Eu acho que deu para vocês terem uma noção, né? Eu espero que vocês façam ali uma simulação, né, com esse código, façam algumas variaçõezinhas, modifiquem. Eu acho que eu vou explicar mais algumas coisas, especialmente aí sobre a nossa tabela de derivações que a gente precisa, e provavelmente eu vou especificar o primeiro trabalho para vocês fazerem, tá bom? Acho que é isso aí, pessoal. A gente se vê então na próxima aula, continuando os nossos estudos aí. Bons estudos a vocês e até a próxima aula.